Julho Verde é um mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço, que representam o 9º tipo de câncer mais comum no mundo, de acordo com dados da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, uma agência da Organização Mundial da Saúde. Para falar sobre esse assunto, agora no quadro Medicina e Saúde, eu converso com o Dr. Francisco Van de Sandili, cirurgião de cabeça e pescoço. Bom dia, Dr. Francisco. Bom dia. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade conosco. Espero ter falado o seu sobrenome certo. Falou sim. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de poder estar aqui, e conversar um pouco a respeito desse assunto, que é muito importante e atinge muitas pessoas. Realmente, doutor, é o 9º tipo de câncer aí mais comum no mundo. Doutor, quais são os cânceres mais comuns nessas regiões aí da cabeça e do pescoço? Os mais comuns acometem a região da boca, que a gente tem a língua, a gengiva, céu da boca, toda a região ali, a faringe e a laringe, que são mais conhecidas como garganta e as cordas vocais. E também o câncer da tireoide, que é uma glândula que fica no pescoço. Certo. E como seria os sintomas, para todos ficarem atentos e aí procurar um tratamento o quanto antes? Sim, geralmente eles começam com pequenas feridas na boca ou na garganta, que não cicatrizam, em geral, até em 3 semanas. Pode ter também alguma dificuldade para engolir os alimentos, a água. Rouquidão é outro sintoma. Ínguas no caroço ou caroços no pescoço. E também, às vezes, uma perda de peso repentina. Certo. Doutor, sobre o de tireoide, quem tem disfunção de tireoide, por exemplo, tem aí o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, também tem que se preocupar com isso? Então, há uma confusão a respeito disso. Uma coisa é a alteração dos hormônios da tireoide, que causam o hipotireoidismo quando a tireoide produz pouco hormônio, ou hipertireoidismo quando produz hormônio em excesso. E outra coisa são os nódulos, que são caroços que aparecem na tireoide, que podem ser benignos ou malignos. E geralmente eles não estão associados à produção de hormônio. Ah, entendi. Então, quem toma ali o remedinho diário, por exemplo, para o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, pode ficar um pouco mais tranquilo. Tem que continuar fazendo bonitinho ali, uma questão de hábito, tomando ali pela questão de hormônios, mas pode ficar mais tranquilo quanto ao câncer. Exato. Os sintomas são outros. Ah, ok. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte que ela diz ter muitos pigarros. Isso vem sendo frequente de um tempo para cá. Ela não foi no médico ainda, claro, ela mesma fala que ela precisa ir, mas que ela está um pouquinho preocupada. Ela deve se preocupar ou isso é uma questão talvez de alergia, do tempo seco, úmido, algo assim? Geralmente sim. É claro que é sempre importante uma consulta mais completa, onde a gente pode examinar e colher mais dados, para tirar conclusões. Mas, em geral, somente a presença do pigarro não é um sinal de alerta para um câncer nessa região. Esses cânceres, de cabeça e pescoço, eles são mais incidentes em mulheres ou homens? Existe uma faixa etária que eles aparecem mais? Então, nos homens, são mais comuns os tumores que são associados ao hábito do consumo do álcool e cigarro, que são os da boca, da faringe e da laringe. Já nas mulheres é mais comum o câncer da tireoide. Em geral, esses cânceres aparecem depois dos 40, 50 anos de idade. Algum desses, ele pode afetar, por exemplo, cânceres na cabeça, pode afetar ali a maneira... os sintomas podem ser alguma causa de esquecimento, de demência? Não. Então, outra coisa que também é importante salientar é que o cirurgião de cabeça e pescoço, que trata os cânceres dessa região,
ele não trata do cérebro, onde podem aparecer as demências e outras alterações, né? Okay. O cérebro e o sistema nervoso central, a coluna, já fica mais a critério do neurocirurgião e do neurologista. E não é o assunto de hoje. Certo, é bom esclarecer, né, doutor? Porque a gente vai perguntando aqui. Doutor Francisco, pode salientar para nós, o senhor falou um pouquinho ali no início, mas os fatores de risco, então, para esses cânceres, que é o mês de julho agora, né, que é esse mês de conscientização aí dos tumores de cabeça e pescoço, pode falar um pouquinho mais sobre os fatores de risco? Sim, como eu falei anteriormente, os dois mais importantes de longe são o tabagismo e o etilismo. O etilismo seria o consumo, né, de álcool frequente, junto com o tabagismo, que é o consumo do cigarro. Os dois juntos aumentam muito a chance de aparecer um câncer dessa região, né? E outro fator um pouco mais recentemente descoberto é o relacionado ao vírus HPV, o papilomavírus humano, que também acontece no câncer de colo de útero e leva também a câncer na região da garganta ali, que a gente chama de orofaringe. Certo. E quais seriam aí, por exemplo, algumas maneiras de prevenir todos esses tumores, por exemplo? Então, mais uma vez, lembrando que eu acho que talvez seja o que deve ficar mais forte aqui, evitar o álcool e o tabagismo sempre. Seriam Essas são as duas principais maneiras de prevenir. Né? E depois uma boa higiene oral é importante também. A vacinação contra o HPV, que também serve para prevenir o câncer de colo de útero, também é muito importante para prevenir o câncer de cabeça e pescoço. E também, como para prevenir todos os outros tipos de cânceres, uma alimentação saudável, evitando alimentos processados, ultraprocessados, e também hábitos de vida saudáveis, com exercício físico regular, etc. Certo. Doutor, sequelas. Tem sequelas? Sim. O câncer de cabeça e pescoço, ele tem além de levar à morte de muitas pessoas, principalmente nos estágios mais avançados, né? Lembrando que é um câncer que é facilmente curável quando ele está inicial e fica mais complicado de curar quando as pessoas chegam num estágio mais avançado. E ele pode ser controlado, então, no início, né, com a cirurgia, e quando mais tarde fica um pouco mais complicado, muitas vezes precisando de cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E eles levam as sequelas principalmente na parte da cirurgia e da radioterapia, porque ele é justamente na região onde a gente tem a nossa fala, a deglutição dos alimentos e a respiração. Então a gente pode perder a fala quando tem um câncer nas cordas vocais mais avançados, pode ter dificuldade para engolir os alimentos quando tem um câncer na língua, e levar essas sequelas que podem ser para sempre. Isso tudo pode ser evitado se a gente conseguir fazer um diagnóstico mais cedo e poder resolver sem levar tantas sequelas e controlar a doença. Doutor Francisco, agora com a Covid, a pandemia, quem ficou internado, precisou ali ser entubado, alguns outros procedimentos também, há um risco de ter alguma lesão, algum tumor devido a isso? Tem que fazer uma prevenção a mais? Na região da cabeça e pescoço e em relação ao nosso tema de cânceres, não tem, até porque é uma coisa muito nova, né? Isso, se houver alguma associação, a gente vai descobrir provavelmente daqui a um tempo, né? Porque às vezes na intubação acaba machucando um pouquinho ali, isso, né? Isso, uma complicação que pode ocorrer na intubação, naquele tubo que se coloca na garganta por tempo prolongado, chama estenose subglótica, que é um fechamento ali da região da traqueia, que pode ter dificuldade de passagem de ar e precisar de cirurgia. Isso pode ser evitado com a traqueostomia precoce nesses pacientes intubados. Maravilha. Falando de câncer de cabeça e pescoço, mas o doutor já explica um pouquinho mais aqui para nós.
Maravilha. Doutor, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui conosco. Fica aberto também aí para o doutor, né, se quiser falar mais alguma coisa aí sobre o Julho Verde e sobre dicas de prevenção, né? Sim, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é um assunto que é pouco falado hoje, né? A gente tem essa iniciativa para tentar ajudar a ter um diagnóstico mais precoce. A grande maioria dos diagnósticos de câncer de cabeça e pescoço, infelizmente, são tardios. Os pacientes chegam num estágio um pouco mais avançado para a gente, né? A gente já tem algumas campanhas que são mais conhecidas, como o Outubro Rosa, para prevenção de câncer de mama, o Novembro Azul de próstata, que são os cânceres mais comuns, né? Mas também temos esse tipo de cânceres que podem ser facilmente evitados e, quando não evitados, descobertos de uma maneira mais precoce, né? E que podem deixar de levar muito sofrimento para as pessoas. Obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada pela disponibilidade aqui conosco e pelas explicações.